Então, vamos começar a falar do nosso tópico de hoje, do tópico de liderança. Quando a gente trabalha o tema liderança, é importante que a gente compreenda, é importante que a gente entenda onde que isso começa dentro do processo administrativo. Então lembra que a gente tem o processo administrativo. O processo administrativo ele é composto por 4 funções: planejamento, organização, direção e controle, certo? A função direção é a função que a gente chama de função essencialmente humana. Neste sentido, a gente costuma trabalhar 3 tópicos aqui. A parte de motivação, a parte de liderança, e naturalmente a parte de comunicação organizacional. Então, nesse sentido, o tópico liderança faz parte da função direção dentro do processo administrativo. Isso nos dá um entendimento um pouco mais lógico da sequência da disciplina de administração. Uma disciplina que muitas vezes sofre com a subjetividade. Mostrar um pouquinho desse esquema nos ajuda a entender sobre que ponto da matéria que eu vou trabalhar com vocês no dia de hoje, tá certo? O que é importante a gente entender da temática de liderança também. A temática de liderança ela é dividida, de certa forma, em 2 grandes partes. A parte que é a parte da teoria geral, digamos assim, da liderança, e depois as teorias mais específicas, onde determinados autores se debruçaram para procurar entender como que a liderança funciona dentro das organizações. Tá? Então a gente começa falando naturalmente sobre a parte da teoria mais geral, explicando como que o processo de liderança se dá dentro das organizações e falando sobre os poderes, sobre a autoridade e tudo mais. E depois a gente passa explicando teoria a teoria, as principais teorias, obviamente. No PDF, a professora Camila foi extremamente competente em descrever outras teorias. Eu aqui na videoaula vou trabalhar tópicos mais fundamentais e que mais aparecem na sua prova, tá bom? Então vamos lá, vamos bater um papo puxando para a parte de liderança. Conforme eu falei para vocês, a gente começa falando de planejamento, organização e entra em direção onde a gente compreende que dirigir pessoas é fazer com que elas cheguem a um propósito comum. Nesse sentido, a direção faz parte da gestão de pessoas, tá? Direção, função essencialmente humana. Muitas vezes a gente acaba estudando os tópicos de liderança ou os tópicos até de motivação e comunicação dentro do espectro da gestão de pessoas. Marco, tá errado? Não, não tá errado de forma alguma. É simplesmente a forma como o seu professor buscou orientar. Muitas vezes nos editais, eles dividem a parte de administração geral para a parte de gestão de pessoas. Significa que se no meu edital está em administração geral, ou se no meu edital está em parte de gestão de pessoas, a temática liderança muda? Não, ela é trabalhada exatamente da mesma forma, tá bom? Então você pode compreender naturalmente, apareceu liderança, essa é a sua aula. Maravilha? Maravilha. Então vamos lá. Dando sequência, quando eu falei para vocês, o que é dirigir, pessoal? É fazer com que as ações dos indivíduos, elas fiquem na rota dos seus resultados. Se eu digo para você que você está estudando para concurso, tá? E todo final de semana você sai e enche a cara, o que acontece com as suas ações? As suas ações não estão na linha do alcance dos seus objetivos. Agora, se você está estudando para concurso e está focado em casa, ocorre exatamente que as suas ações andam na linha do alcance dos seus resultados. Perfeito? Bonito? Bonito? Então tá feito. Ótimo, galera. Então exatamente é isso que a gente tem que compreender. Vamos ao conceito de liderança. Vou ser bem clássico aqui e vou pedir para que você pegue o seu caderno e para que a gente trabalhe o conceito de liderança, de uma maneira bem didática, no sentido de eu passar pontos específicos e terminologias que você vai localizar nas questões e você vai entender que ele está falando de liderança em si. Tá? E aí depois a gente vai para o slide e explica cada um dos pontos importantes da liderança. A liderança ela precisa de alguns pontos específicos. O primeiro ponto, né, conceito
Liderança. Então você pega o seu caderno aí, faça o seu grifo colorido. Liderança precisa de influência. Influência. O que é influência? Influência é fazer com que o indivíduo faça algo que ele não faria não fosse a presença dessa influência. Abre o seu caderno aí. Influência é fazer com que o indivíduo faça algo que ele não faria não fora a presença dessa influência. Você tem comportamento A e você tem comportamento B. Comportamento A é sem influência, comportamento B é sob a influência de algo. Então o líder é aquele cara que faz com que você faça alguma coisa que não faria não fora a presença desse líder. Muitas vezes nós temos amigos, nós temos companheiros, nós temos os nossos pais, algumas pessoas têm os seus filhos, e eles influenciam nós nas nossas escolhas. Então eles acabam exercendo um papel de liderança naquele momento, tá certo? Então, quando eu falo de liderança, eu falo muito de influência. Porque o líder é aquele que, através da sua relação ou do seu uso de poder, faz com que o indivíduo alcance resultados que ele não alcançaria, faça com que ele faça coisas que ele não faria, não fora a presença desse líder. Muitas vezes, em momentos de Olimpíadas, Copa do Mundo e tudo mais, o cara que ganha medalha, ele começa a agradecer, eu quero agradecer minha família, porque não for a minha família, eu jamais chegaria aqui. Quero agradecer o meu técnico, porque não for o meu técnico, eu jamais estaria aqui. O que quer dizer se não fosse meu técnico, eu jamais estaria aqui? Eu quero dizer que meu técnico me liderou, ele fez com que eu alcançasse resultados que eu jamais alcançaria, tá certo? Então o conceito de liderança está intimamente ligado ao conceito de influência. O que é influência, se você quiser anotar no seu caderno, é fazer com que a pessoa faça algo que ela não faria, não fora a presença da influência. Fazer com que a pessoa faça algo que ela não faria, não fora a presença dessa influência. Maravilha? Então, o primeiro tópico importante você entender que para que eu seja líder eu preciso influenciar pessoas. Outro ponto importante, eu preciso de pessoas. Pessoas. Eu preciso de uma relação. Relação. Ninguém é líder sozinho. Ninguém é líder sozinho. Eu preciso ter um líder e pelo menos um liderado. Se eu estou influenciando alguém, tem eu e tem a pessoa que eu influencio. Então, a liderança pressupõe a existência de uma relação de duas ou mais pessoas, tá certo? De duas ou mais pessoas. Então, precisa ter influência e essa influência ela é compartilhada dentro de uma relação de duas ou mais pessoas. No caso do indivíduo com o treinador, é uma influência bem lógica, uma relação entre duas pessoas, mas muitas vezes um indivíduo pode ser o líder de uma comunidade, e aí ele vai acabar liderando e influenciando toda essa comunidade. Perfeito. Depois de pessoas, eu preciso ter poder. Poder é o meio por onde o líder, o meio que o líder usa para influenciar pessoas. Então o indivíduo, o líder, precisa ter poder. Lembre-se, tá? Eu tenho dois tipos de poder que a gente vai estudar mais à frente. O poder formal, a gente vai estudar isso com mais calma, tá? E o poder informal. Informal. O poder formal é aquele poder que advém de um cargo que a pessoa ocupa, certo? O poder formal é aquele que advém de um cargo que a pessoa ocupa. E o poder informal é aquele que advém da pessoa em si. Da pessoa em si. Ou seja, a pessoa ela tem uma certa empatia e ela acaba exercendo influência por essa sua empatia. Tá? Não é que um poder seja maior do que o outro, depois a gente vai falar sobre os tipos de poder ainda nessa aula, mas fiquem tranquilos nesse sentido. E por último, não menos importante, sob hipótese alguma, eu tenho que ter uma situação. Situação. O líder, pessoal, na nossa cabeça, muitas vezes a gente entende o líder como aquele grande homem que lidera um grupo enorme de pessoas. Mas não necessariamente é isso. Muitas vezes eu posso ser líder em uma determinada situação. Pense num determinado fato. Estou andando de carro,
Suponha que eu seja médico, e aí eu vejo um acidente. Então tá lá um motoqueiro caído. Eu paro o carro, saio do carro e falo assim para todo mundo, afastem-se, eu sou médico, eu vou ver como é que ele tá. Perceba. Tenho poder? Desculpa, tenho influência? Tenho influência ou não tenho? Tenho. Porque eu fiz com que as pessoas fizessem alguma coisa que elas não fariam não for a minha presença. Afastem-se. Se eu não tivesse aí, ia ficar todo mundo em cima do cara. Perfeito. Eu tenho relação de pessoas? Tenho. Por quê? Porque eu, com toda a comunidade que estava ali em cima do motoqueiro, me relacionei com eles. Tenho poder? Nesse caso, um poder formal, que advém do cargo. Nesse caso, eu até poderia trabalhar de informal, porque advém do conhecimento. Então, são dois pontos aí, seria um poder combinado. E numa dada situação. Uma vez que eu tirar o cara ali, que ele levantar e for embora, acabou a minha influência sobre as pessoas. E eu não sou mais líder de nada. Então a liderança ela ocorre num determinado momento. Claro, se esse indivíduo repetir a sua influência, ele acaba se tornando um líder, né? Um líder de longo prazo. Mas a liderança não necessariamente ela precisa acontecer em longo prazo. A liderança pode se dar numa situação específica e não há o menor problema nisso, tá bom? Maravilha, então vamos pro slide onde a gente consegue trabalhar isso de uma forma mais... onde a gente consegue trabalhar isso de uma forma mais didática do ponto de vista visual, tá? Então aqui, poder para influenciar o comportamento das pessoas, lembrando que esse poder ocorrerá numa dada situação. Esse poder ocorrerá numa dada situação. Aqui, ó. Lembra que eu não preciso necessariamente ter uma ampla liderança. Basta eu influenciar uma vez para que naquele momento eu tenha exercido a liderança. Perfeito? Perfeito. Líder em exercer a influência. Lembra que essa influência sempre vai ocorrer sob a perspectiva de duas pessoas minimamente. Então eu preciso ter uma relação e o próprio conceito de influência, que a gente conversou bastante, é fazer com que as pessoas façam aquilo que elas não fariam não fora a presença do líder, não fora a presença desse indivíduo. Pessoal, eu diria que 90% das questões que pedem a liderança de forma conceitual vão ser questões onde a palavra influência, aqui ó, onde a palavra influência vai correlacionar. Normalmente, quando você perguntar o conceito de liderança equivale a bum, a palavrinha que vai matar vai ser a palavrinha influência. Naturalmente, a palavra influência vai ser, digamos assim, a grande palavra do ponto de vista de localizar o conceito de liderança. Maravilha? Maravilha. Importante, gente, 4 terminologias que não podem ser confundidas. 4 terminologias que não podem ser confundidas. Chefia, liderança, autoridade e poder. Vamos lá. Chefia, pessoal, é um cargo que eu ocupo. Chefia é um cargo que eu ocupo. Chefe é aquele indivíduo que ocupa um cargo superior ao seu. Pense o seguinte, se eu tivesse um organograma nesses moldes, tá? Esse indivíduo aqui, ele é o chefe. Ele exerce liderança? Não sei. Não tenho situação para mostrar. Ele simplesmente é chefe. Autoridade é o direito de mandar. Demandar. Então, se eu tenho o direito de mandar, eu tenho uma autoridade. Liderança é o uso da influência para que as pessoas alcancem algo que elas não alcançariam em uma determinada relação. Então, liderança a gente falou até agora. E poder é o meio que uso para influenciar. Influenciar. É o meio que o indivíduo vai utilizar para que ele possa influenciar as pessoas. Ah, Marco, mas são 4 conceitos que se relacionam. Claro que se relacionam. Claro que se relacionam, mas são conceitos diferentes. Chefe é um cara numa posição hierárquica superior. O indivíduo que tem autoridade é um indivíduo que tem direito legítimo de agir. Ele foi dotado de direito para que ele pudesse agir. A liderança é o próprio conceito que a gente discutiu até agora, mais amplo, mais complexo. E
o poder é o meio que eu utilizo. Cuidado, liderança e poder. O poder pertence à liderança. Para que eu lidere, eu preciso ter poder. Mas esse poder sempre vai ser um poder formal? Não necessariamente. Eu posso ter um poder que ele é emanado da pessoa, por uma questão de simpatia, por uma questão de ser um indivíduo querido pelos demais. Então não necessariamente eu preciso ter essa noção de o indivíduo que lidera estar numa posição hierárquica superior. Não necessariamente. Tá bom? Vamos lá então. Vou falar um pouco mais sobre poder, que é um aspecto, de certa forma, um dos aspectos mais importantes que a gente localiza quando a gente fala de questões de prova. A parte de poder, a parte que exerce, que questiona os tipos de poder aparece bastante. O que é o poder do ponto de vista conceitual? O poder é a capacidade que algo ou alguém tem capacidade que algo ou alguém fazer com que alguém ou algo faça alguma coisa, mesmo que esse ofereça resistência. Esse conceito de Max Weber parece bastante confuso. Mas o que é poder? O poder é a capacidade que você tem de influenciar uma pessoa a fazer alguma coisa. Se o cara disser pra você assim, vai ali, agora, e você for, esse cara tem poder sobre você. Então, basicamente, o poder é a capacidade que você tem de fazer com que alguém faça alguma coisa, mesmo que essa pessoa não queira. Tá? A capacidade de influenciar pessoas é dado por um conceito de poder. Só a capacidade de influenciar pessoas tem a ver com a quantidade de poder que você exerce. Tá? Quando o indivíduo é muito poderoso, o indivíduo é muito poderoso significa que ele controla muita gente, que ele influencia muita gente, que o que ele quiser todo mundo faz. Isso significa dizer que ele é um indivíduo poderoso. Ele detém determinado poder para poder alcançar determinados resultados. Isso é um indivíduo poderoso, tá bom? Um tipo de poder, o poder extroverso, que o Estado tem sobre o ente privado. Determinados exemplos desse poder extroverso. Votar, serviço militar obrigatório para homens. Você pode votar branco, você pode votar nulo, você pode votar no candidato que não vai ganhar, você pode votar onde você quiser, mas você é obrigado a votar. Você pode justificar, pode votar da forma que você quiser, mas você tem que ir votar. Você tem que comparecer ao domicílio eleitoral e minimamente justificar, tá certo? Serviço obrigatório para homens. Você pode dizer que a sua religião não permite que você mexa em armas ou qualquer coisa do gênero, mas você é obrigado a ir lá e se alistar no ano que você faz 18 anos, tá certo? Você é obrigado a, não adianta. É o Estado que te obriga. Impostos também, o Estado te obriga a pagar imposto. Se você fizer uso daquele recurso, se você tiver uma residência, se você tiver um carro, se você tiver uma residência, você vai ter que pagar IPTU para o município, se você tiver um carro, você vai ter que pagar IPVA para o Estado. Então, naturalmente, você é obrigado a. Tá? Mas eu não quero pagar imposto, não tem querer. É o poder que o Estado tem de fazer com que você faça alguma coisa que não faria, não fora a presença do Estado. Então é exatamente esse o conceito de poder. Importante você se atentar aos tipos de poder. Aos tipos de poder. São, naturalmente, 4 tipos de poder e um quinto que é um poder mais estrutural. Esses 2 primeiros a gente chama de poder formal. Esses, vou trocar de cor para não confundir, esses últimos aqui a gente chama de poder informal. Tá certo? Por que poder formal e por que poder informal? O poder formal, ele naturalmente vai depender do indivíduo ter um determinado cargo. Enquanto o poder informal, eu não necessariamente preciso ter um cargo. É um poder que advém da pessoa em si. Você já vai entender isso com os exemplos. Tá? Então são 2 grandes grupos de poder que se dividem em 5 tipos. A gente vai ver ainda um 6º tipo mais para frente. Os poderes formais, que advêm do cargo que a pessoa ocupa, ou seja, basta eu ter esse cargo para poder emanar esse poder, para poder usar esse poder para influenciar pessoas, e o poder informal, que é aquele poder que advém da própria pessoa, do indivíduo. O indivíduo que detém aquela característica, e por deter aquela característica, ele pode alcançar
e pode influenciar as pessoas. Beleza? Então tá aí, o primeiro tipo de poder é o poder coercitivo. Vou dar 2 exemplos de poder coercitivo. Multa. Poder coercitivo é aquilo, faça algo ou você será punido por não fazer. Ou se fizer algo, você será punido por fazer. Multa. Estacionou em lugar proibido, você vai ser multado. Você chegou atrasado no trabalho, você vai ser demitido. Perceba, quem que pode te multar? Uma autoridade policial, uma autoridade de trânsito. Então perceba que o indivíduo, para poder fazer uso do poder coercitivo, ele precisa de ter um cargo. Se eu estacionar o carro num lugar proibido, aí de repente um cidadão passa e fala assim para mim, ó, ou você tira o carro daí, ou eu vou te multar. Eu olho pra cara dele e dou risada. Agora, se um policial chegar e disser assim, olha fulano, cidadão, tira o carro daí, senão eu vou te multar. O policial tem autoridade para me multar. O policial tem um cargo para emanar o poder coercitivo. Agora o cidadão, mera ameaça, tá certo? Então tome cuidado aqui, o poder coercitivo é um poder formal, logo por ser um poder formal, ele é emanado pelo cargo. Tá aqui, focado nos cargos. Para que eu possa sancionar alguém, para que eu possa multar alguém, eu naturalmente, obrigatoriamente, preciso ter um cargo, certo? Preciso ter uma autoridade, no sentido de ter um cargo para que eu possa exercer essa coerção, esse poder coercitivo. O poder de recompensa é justamente o contrário do poder coercitivo. Você vai influenciar, induzir que o indivíduo faça, alguma coisa. Se você fizer, você recebe uma recompensa. Também é focado no cargo. Um exemplo bacana de poder de recompensa, também advento do Estado, é se você pagar o seu IPTU em cota única, você tem um desconto. Aí, dependendo do município, esse desconto varia. Então você pode pagar o seu IPTU de forma parcelada, como você pode pagar numa cota única. Ao pagar numa cota única, você recebe um estímulo, você recebe uma recompensa, que é justamente esse poder de indução. Na busca de influenciar você a antecipar o pagamento do seu IPTU e fazer uma antecipação de receita do próprio Estado, o município te dá um desconto, caso você pague o IPTU de forma antecipada. Então essa é uma forma. Quem que pode te dar esse desconto? Como é que esse desconto pode se dar? Naturalmente, esse desconto vai acontecer se o Estado quiser, né? O Estado do ponto de vista amplo, né? A visão mais ampla. O município do ponto de vista mais estreito. Então o município tem poder para descontar o teu IPTU. Mesmo exemplo do cidadão. O cidadão olhar para você e dizer assim, amigo, paga o seu IPTU antecipadamente que eu vou te dar um desconto. Tu vai olhar para a cara dele e vai rir. Agora, se o Estado te disser, olha, amigo, pague o IPTU de forma antecipada e você receberá, eu, Estado, vou te dar um desconto. Aí é diferente. Belezinha? Maravilha, turma. Então esse é um ponto muito importante que você tem que levar em consideração. Quando eu falo de poder formal, naturalmente eu remeto à chefia. Lembrando que a chefia nada mais é do que uma posição superior. Então aqui eu tenho o chefe. Esse chefe, ele tem um cargo e por ter este cargo, naturalmente, ele terá a possibilidade, porque ele pode não fazer uso, de ter esse poder formal. Ele vai ter esse poder formal. Esse poder formal está alocado no cargo dele. Mas necessariamente ele vai liderar por causa disso? Não, porque ele pode não fazer uso desse cargo. Ele pode não fazer uso desse seu poder. Lembra, o poder está contido ali. Eu tenho um cargo, então eu tenho poder para usar. Eu posso usar o meu poder? Posso. Posso não usar meu poder? Também posso. O uso do poder, a gente não pode usar essa expressão, porque ela é uma expressão muito formal. Mas o uso do poder acaba sendo discricionário. Cada indivíduo vai fazer uso ou não. Eu posso usar o poder se eu quiser, como eu posso não usar. Então, influenciar pessoas é uma opção do indivíduo como líder. Tá? Ele é uma opção do indivíduo como líder também. Perfeito? Então, chefia tem tudo a ver com posição, logo tem tudo a ver com poder formal. Maravilha? Maravilha, meus queridos. O poder de competência já é um poder focado nas pessoas. Logo, é um poder
informal. Por quê? O poder de competência tem a ver com um conhecimento, uma habilidade ou uma atitude que o indivíduo detém. Normalmente o poder de competência está ligado ao conhecimento e aplicação desse conhecimento através das habilidades. O poder de competência é aquele poder onde o indivíduo, por ser competente em algo, ele pode exercer a influência. A gente tem muitos coaches de concurso, inclusive na época que eu trabalhava com isso. O indivíduo foi aprovado no concurso público, eu fui aprovado no concurso público, e aí por ter sido aprovado no concurso público, por ter tido esse conhecimento, por ter tido essa experiência, por ter tido essa competência, a gente auxilia outras pessoas a alcançarem o mesmo resultado. É porque eu sou professor? Não. É porque eu dei algum cargo? Não. É por já ter feito aquilo, eu sou competente por já fiz aquilo. Então eu influencio pessoas nesse sentido para que elas alcancem o mesmo resultado que eu alcancei. Essa é a grande jogada aqui do ponto de vista da competência. Diferente do poder formal, eu não tenho cargo nenhum aqui. Eu não tenho cargo nenhum. Ouça vovô, porque vovô tem experiência. Poder de competência. Vovô já passou por muita coisa, ele vai nos ajudar. Isso é poder de competência. Vovô tem algum cargo? Não. Simplesmente ele tem competência, ele já viveu aquilo. Tá certo? Ele já viveu aquilo, então ele sabe mostrar para as pessoas. Perfeito? Perfeito. Poder carismático, basicamente, é aquele poder que detém, que vem da afinidade, baseado na interação humana. Muitas vezes a gente acaba chamando esse poder de empatia. Empatia. Tá? O indivíduo tem uma certa empatia. Por ser ligado nas pessoas, eu também vou chamar esse tipo de poder informal. Tá certo? De poder informal. A sua pergunta, naturalmente, eu vou responder ela mais adiante, mas eu sei que isso deve estar passando na sua cabeça agora. Marco, eu posso ter os dois poderes, formal e informal? Claro que pode. Naturalmente, as organizações acabam buscando colocar indivíduos em posições de superioridade, em posições de chefia, indivíduos que já detêm alguma espécie de influência, que já conseguem exercer alguma espécie de influência. Tá? Então, atualmente, a visão mais atual de liderança é uma visão que propõe que indivíduos que já exercem influência fora dos cargos, sem a presença do poder formal, ou seja, indivíduos que já lideram de forma informal, acabem ocupando posições de liderança, no sentido, acabam ocupando posições de chefia, para que eles possam ter uma sustentabilidade organizacional dessa liderança. Perfeito? Maravilha, time. Vamos lá. Então, essa influência ela pode vir de um cargo. Por ela vir de um cargo, eu chamo de poder formal. Ou ela pode vir das características do indivíduo, das pessoas. Quando ela vem das pessoas, naturalmente ela é informal. Por que eu chamo de formal ou informal, pessoal? Porque independe da organização. Independe da organização te laurear com essa formalidade de chefe. Enquanto para eu ser chefe, eu preciso ter uma organização que me propõe, que me possibilite ser chefe. Já para eu ser uma pessoa legal e benquista, não preciso de ninguém para chegar para mim e dizer, Marco, você é um cara legal, certo? Não preciso de ninguém, basta as pessoas terem uma relação de afinidade comigo. Perfeito? Perfeito, vamos além. Um quinto poder que eu propus aqui para vocês é o poder normativo, burocrático, racional, legal, ou um poder legitimado. Legitimado. Qual que é a característica desse poder que não deixa de ser um poder formal? Tá? Não deixa de ser um poder formal. Mas esse poder legitimado é aquele poder que emana de uma norma. Tá certo? É aquele poder que emana de uma norma. Dentro da organização, toda organização vai ter o seu regimento interno. Tá? Dentro do regimento interno, você vai ter quem tem quais responsabilidades, quem tem quais autoridades dentro daquela organização. Por ter essas responsabilidades e, naturalmente, essas responsabilidades gerarem determinada autoridade, eu vou dizer que é um poder legitimado por uma norma. Qual a norma? O regimento interno.
tá certo? Então, nesse sentido, é a grande sacada do poder racional legal. É racional legal, normativo ou burocrático porque advém de uma norma, advém de uma regra, de um regimento, tá? Então, esse é um poder focado, também é um poder formal porque eu preciso ter uma regra, eu preciso ter uma organização que propõe essa regra. Certo? E o organograma, pessoal, é um exemplo bem clássico de poder racional legal. Por que A manda em B? Porque o organograma está dizendo que sim, logo eu tenho uma norma, uma regra que vai dizer A manda em B, tá certo? Maravilha. Tranquilo essa parte, né? Não é uma parte muito difícil. A autoridade também propõe, a autoridade, por ser um direito formal e legítimo, é onde o indivíduo vai fazer o uso do seu poder. Então, o poder formal te dá uma autoridade, que é um direito formal e legítimo. O poder informal não necessariamente vai te trazer uma autoridade, mas pode até te dar uma autoridade, mas essa autoridade a gente costuma chamar de uma autoridade informal. A autoridade é um poder legítimo. Legítimo significa que alguma regra tem que sustentar esse poder. Perfeito? Maravilha? Maravilha, gente. Vamos lá. E aí eu tenho um quadrinho que você guarda aí para a sua preparação. Muito importante que você guarde esse quadro. Poder legitimado, que vem emanado por uma norma. Poder coercitivo de recompensa. Esses três poderes propõem o que a gente chama de poderes formais. Então é um poder formal. E os dois últimos, competência e referência, ou a afinidade, né? Então competência e referência são poderes informal. Esse é o poder informal, competência informal, referência informal, legitimado, coercitivo e recompensa formal. Poderes formais e poderes informais. Marco aparece muito em questões, a gente vai ver mais adiante algumas questões sobre o assunto, e vocês vão perceber que essa brincadeirinha, né, esse lá e cá entre poder formal e poder informal, acaba sendo trabalhado sim, principalmente se ele propõe um estudo de caso, explicando que fulano influencia pessoas e é um simples trabalhador, enquanto ciclano também influencia pessoas, mas detém determinado cargo. E aí ele vai perguntar para você que tipo de poder cada um dos dois emana, qual a forma de poder que cada um dos dois emana. Maravilha, time? Vamos lá. E aí a gente fala desse dilema chefia e liderança. Quando a gente fala em chefia, naturalmente a gente vai estar falando de uma posição que é dada por um cargo. Certo? Toda vez que é dado por um cargo, você já sabe que eu estou falando de poder formal. Enquanto o líder, só líder, ele não precisa de um cargo. É um poder que emana da pessoa. Por emanar da pessoa, eu vou dizer que é um poder informal. Hoje a gente propõe a busca por uma intersecção, ou seja, o indivíduo que já influencia na informalidade passa a ter um cargo para isso. Então eu passo do só chefe, do só gerente, que é aquele poder formal, também ultrapasso o só líder, que é um poder informal, e passo a ter uma intersecção, onde eu acabo buscando agrupar no mesmo indivíduo o maior número de meios e formas de exercer poder. Por quê? Porque eu vou dar mais sustentabilidade a essa liderança. Perceba, se eu sou um líder informal, se alguém levantar o braço e falar assim, cara, você está mandando por quê se tu não tem autoridade para mandar? Eu acabo tendo que baixar o pescoço. Agora, se eu sou um líder só formal, às vezes as pessoas podem não gostar da minha forma de liderança e são meio que obrigadas a me seguir pelo fato de que eu tenho um cargo. Agora, se eu consigo agrupar uma certa afinidade com essas pessoas, além de uma afinidade, também uma relação de poder formal, vou ter muita sustentabilidade e lógico que não a garantia, mas a possibilidade maior de garantir com que esse poder continue sendo sustentável. Então, atualmente, o que as organizações fazem nessa lógica de líder-gerente? O nome disso é dilema chefia-liderança. Eu acabo colocando em posições de chefia aqueles indivíduos que já são líderes informais. E dessa forma eu agrupo. Pensa, se o cara tem um poder de competência muito grande e eu dou a ele um cargo, esse cara vai poder emanar muito poder para que ele possa alcançar
os seus resultados, né, para que a organização em geral possa alcançar os seus resultados. Então esse é o grande objetivo da discussão da chefia e liderança, tá bom? Para dar traços finais nesse primeiro momento da nossa aula, é importante você entender a diferença entre o líder transacional e o líder transformacional. O líder transacional é aquele indivíduo que motiva e lidera os seus funcionários através de uma troca, basicamente de incentivos materiais. O que significa dizer que o indivíduo dá trabalho para a organização, esforço ou desempenho, e recebe, então para a organização, e recebe da organização um incentivo material. Então eu vou liderar esse indivíduo, eu vou motivar o trabalho dele. Quanto mais ele trabalhar, mais ele vai receber. Incentivos materiais. A liderança transformacional, por sua vez, ela já tem uma preocupação completamente diferente da liderança transacional. A busca é na mudança, na transformação. O líder aqui não se preocupa tanto com incentivos materiais, mas busca inspirar os seus funcionários para que eles possam propor uma transformação na organização. Pensa, transformacional, transacional. Transacional de transação, de troca. Trabalho por dinheiro. Transformacional, dar mais e mais para o subordinado para que ele se sinta incentivado. Você lembra que você estudou comigo motivação? Ou se não estudou, vai estudar. Motivação, a teoria XY. O indivíduo transacional, ele é um indivíduo X ou Y? X. Por isso que muitas vezes a gente chama esse tipo de indivíduo de liderança X. Porque é um indivíduo mais focado, é uma visão de homem econômico. Enquanto o indivíduo, do ponto de vista transformacional, vai ter uma liderança Y. É uma visão de um homem mais social. Qual que é melhor? Não há melhor. Você tem que identificar o indivíduo e na identificação desse indivíduo você vai saber se ele está mais acostumado ou se cabe a ele mais uma liderança transacional ou se cabe a ele mais uma liderança transformacional. Isso vai depender naturalmente de indivíduo a indivíduo, tá? Isso vai eu como gestor localizar e compreender como que aquele indivíduo opera e a partir dessa operação eu discutir, dialogar com o indivíduo para entender como que ele se sente mais motivado, como se sente mais liderado. Mas Marco, motivação é uma coisa, liderança é outra. Você percebe que o líder ele influencia comportamentos, então ele vai fazer uso de técnicas, vai fazer uso de esforços para que os seus indivíduos, que seus subordinados alcancem maiores níveis de desempenho. Então, naturalmente, liderança e motivação vão andar em conjunto. Tá? Um grande líder é aquele indivíduo que faz com que pessoas façam coisas que não fariam não fosse a presença dele. Então ele vai fazer com que pessoas atinjam resultados que não atingiriam não for a presença dele. Tá certo? Então esse é o grande ponto da nossa liderança. Show? Maravilha? Então a gente encerra essa nossa primeira parte da aula. Obrigado pelo carinho, continue comigo e até a próxima. Roda a vinheta.